Em duas etapas opostas, Goiás faz 1 a 0 no Criciúma com a jogada clássica dessa temporada, passe do Vinícius, gol do Nicolas, classificação garantida para a terceira fase da Copa do Brasil. No vídeo de hoje, irei fazer aqui essa nossa tradicional análise dos pontos positivos e negativos do Goiás nessa partida complicada diante a equipe catarinense, né? Quem jogou bem, quem foi mal, as alterações do time do Bruno Pivetti para a segunda etapa, que acabou funcionando muito bem para essa classificação fundamental para a temporada do Verdão. Esse era o principal assunto do nosso vídeo, discutir aqui um pouco também a respeito desse duelo esmeraldino, próximo adversário na próxima fase também, e a premiação. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Todos os dias pelo menos 2 conteúdos novos sobre o maior do Centro-Oeste aqui no YouTube do Goiás News. Outro recadinho importante que quero passar para vocês envolve sobre o maior do Centro-Oeste aqui no YouTube do Goiás News. Outro recadinho importante que quero passar para vocês envolve a BR4Bet, casa de apostas patrocinadora aqui do nosso canal, com o mês de março aí com mega desconto. Todos os valores que você colocar lá dentro do site, a partir de R$20, você tem esse valor dobrado para fazer suas apostas nos jogos tanto do futebol brasileiro quanto também do futebol internacional. Vou deixar o link aqui embaixo e também um QR Code aparecendo aqui na tela para vocês se cadastrarem, tá bom? E fazer aquela graninha extra. Irei iniciar o nosso vídeo de hoje falando a respeito dessa vitória fundamental do Goiás, até a foto aqui atrás também no nosso vídeo de hoje, contra a equipe do Criciúma por 1 a 0, né? Irei fazer aqui tanto os pontos positivos quanto também os negativos, o que o Goiás precisa melhorar também dentro do seu elenco em questão de ajustes mesmo ali com o Bruno Pivetti e também de contratações até o início da Série A. O Goiás que começou essa partida muito cautelosa no primeiro tempo, a gente esperava o time esmeraldino já impor no seu jogo desde os minutos iniciais, até mesmo porque o Criciúma nesse ano, por estar jogando a segunda divisão do Campeonato Catarinense, que só inicia em maio, só tinha realizado uma partida oficial, que foi justamente na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, né? Então a gente esperava que o Goiás logo no começo já impunha ali seu ritmo de jogo, até mesmo para buscar esse 1 a 0 o mais rápido possível. Entretanto, parece que ficou aquela dúvida dos jogadores se estava disputando o Goianão ou o Campeonato Estadual. O Goiás não sabia se atacava logo para fazer 1 a 0 ali, buscar mais uma pressão, ou se defendia, mas ficava com medo de ir para tomar o contra-ataque. Acabou que o Goiás, justamente por isso, estava tomando contra-ataque mesmo jogando atrás, uma coisa assim de louco mesmo, principalmente aqueles últimos 15 minutos do Goiás, que realmente foi horrível. O primeiro tempo saiu em muita vantagem, o Goiás mereceu sim perder aquele primeiro tempo ali, foi ridículo do Goiás, não conseguiu, principalmente nos minutos finais, né? No comecinho até que estava um pouco mais calmo, com a bola no chão, mas passou ali dos 20, 25 minutos, era só o lançamento, principalmente ali do Elvis, para tentar buscar o Vinícius na ponta esquerda, né? Até mesmo ansioso para aquela jogada acontecer, né? No Vinícius driblar 2, 3 ali na lateral e rolar para trás para procurar o Nicolas, o Felipe Bastos, enfim, o próprio Elvis também. Então o Goiás estava um pouco afobado nessa questão. É bem verdade que um jogo muito mais complicado, né? Copa do Brasil, enfim, premiação muito grande. Obviamente o Criciúma não tem aquele time ideal deles para a temporada ainda, que, como eu disse, só jogou um jogo ainda, então não tem aquela receita para fazer o seu time completo da Série B. Mesmo assim, vem com essa motivação muito grande. Então o Criciúma chegou ali com muito mais perigo, exigindo algumas boas defesas também do Tadeu, espalmando para os lados, também outras jogadas perigosas nas laterais do campo. Então o Goiás realmente saiu muito no lucro nesse primeiro tempo. Até conseguiu algumas boas jogadas, principalmente ele com o Elvis, achando o Maguinho para finalizar de primeiro, o Nicolas batendo de fora, o próprio Felipe Bastos. Entretanto, realmente ficou muito abaixo do esperado nessa primeira etapa. Outra coisa que poderia ter mudado o jogo, que é bom a gente ressaltar também, foi aquele lance do volante do Criciúma, que com toda certeza era para expulsão. A falta no Dieguinho poderia ter mudado ali também os rumos da partida, né? O Dieguinho também, que durante o primeiro tempo fez uma movimentação mais de trocando de posição com o Luan. Eu gostei daquela dupla de volantes, Felipe Bastos e Dieguinho. Mais pra frente no vídeo também quero falar com vocês qual seria a minha escalação para os próximos jogos do Goiás, para funcionar bem como foi na segunda etapa, né? No segundo tempo, realmente, aí sim o Bruno Pivetti, outro ponto positivo que eu quero falar aqui para vocês, é que ele mexeu muito bem no time, tá bom? Todas as alterações do Bruno Pivetti foram certas e na hora certa. Isso é muito raro de um técnico. Você pode ver que ele começa a ficar desconfiado com a torcida, perder principalmente o elenco, quando o técnico não consegue nem alterar os jogadores certos. O Bruno Pivetti não. Nesse começo do segundo tempo, fez as alterações certas, colocou o Danilo Barcelos no lugar do próprio Arthur, que não vinha bem na partida. O Danilo Barcelos deu outra dinâmica
naquele lado esquerdo do campo do Goiás, já tem que ser titular para ontem nesse time esmeraldino, é realmente uma boa contratação visando a Série A. Além disso, ajeitou ali aquele meio de campo, deixou o Luan realmente mais aberto na ponta direita, até mesmo o Elvis, que não fez uma partida muito boa, estava um pouco desligado em alguns lances, enfim, na hora que era para chutar no gol ele passava, na hora que era para tentar, né, um passe realmente mais agudo, ele tentava uma finalização. Acabou que errou muitas jogadas desse jeito, mas vem passando por alguns problemas pessoais, enfim, acho que isso influencia bastante dentro dele também no gramado. Então realmente o Goiás no segundo tempo já voltou criando mais jogadas, gostei bastante do Luan jogando na ponta direita, fez ali algumas boas jogadas, até mesmo quando invertia de posição, deixava, por exemplo, o Dieguinho passar, ou o próprio Apodi e o Luan chegando no meio de campo para a criação das jogadas. Realmente ficou um time bem interessante pelo lado do Verdão, né? Outros jogadores aqui que eu gostaria de ressaltar, principalmente o Felipe Bastos, mostrou muita intensidade durante a partida, enfim, estava marcando muito bem, indo até lá na frente, mostrou uma disposição incansável nesse duelo, né? Um jogador que já tem mais de 32 anos de idade, realmente bem interessante essa dinâmica no meio de campo esmeraldino, além disso de colocar a bola no chão, né? No segundo tempo o Goiás começou efetivamente a jogar e mostrou a importância do Dieguinho também dentro desse time. Para mim o Dieguinho não pode ser reserva de jeito nenhum, ele é o único cara que pega aquela bola no meio de campo e tenta fazer uma jogada diferenciada. O Felipe Bastos é mais passe, assim como o Elvis, enfim, eu acho que tendo essa figura do Dieguinho, ele consegue fazer pequenos dribles que quebram aquela primeira linha de marcação. Isso é muito importante para um time que joga com dois pontas abertos, né, como é o caso do Goiás. Tendo esse Dieguinho no meio de campo pode ajudar bastante. Eu acho que ele poderia ser também uma ótima escolha na lateral direita. No final do vídeo, como eu disse, já falei, querer dizer que como que seria, né, meu time ideal do Goiás. O Caio Vinícius estava fora desse jogo, acabou que o Auremir também no segundo tempo entrou. Acho que pode ser uma outra opção também interessante pelo lado do Goiás. O time esmeraldino que já havia pressionado ali com finalizações do Luan, o próprio Pedro Raul, o que entrou bem, né? O Apodi também aparecendo bem na segunda etapa, vem sendo assim também na disputa do Goianão. Gol do Nicolas aí, como é de praxe, né? Nesse campeonato goiano, Copa do Brasil. Passe do Vinícius, que deu a sua 9ª assistência nessa temporada, para o 9º gol aí do Nicolas também no ano de 2022, aos 27 minutos, né, do segundo tempo. O Goiás até criou algumas outras jogadas, recuou um pouquinho, normal, né, para esperar a equipe do Criciúma, não chegou a levar assim grandes perigos também não na reta final, acabou cansando muito o time do Criciúma, né, pesou ali, o primeiro tempo do Criciúma foi excelente. É bom a gente ressaltar também pelo lado do time catarinense, colocou muito ritmo de jogo e até mesmo acabou cansando, né, para a segunda etapa, onde o Goiás realmente jogou bem melhor. Agora falando sobre alguns pontos que ficou claro nessa partida do que o Goiás precisa melhorar para a temporada. Já naquele jogo contra o Souza já tinha falado isso, ficou na primeira grande partida do ano, né, que foi contra o Souza, as deficiências do Goiás já tinham ficado bem claras naquele duelo, e agora contra o Criciúma também não foi diferente. O ataque do Goiás é sim bom, dá para resolver bem algumas partidas da Série A, mas precisa ajeitar bastante, principalmente a defesa, né? Não tem lógica o Arthur ser titular nesse time, já mostrou que mesmo quando ele está confiante, ontem mesmo ele não fez nenhuma cagada, nem nada do tipo, mas os jogadores caem por aquele lado esquerdo do campo, e o Arthur é muito fácil dele cometer um pênalti, enfim, até na questão da bola aérea. Goiás que não vinha sofrendo isso no Goianão, ontem viu a quantidade de bolas que o Tadeu tinha que sair ali desesperado, porque parece que não confia na dupla de zaga, né? Tanto o Reinaldo quanto o Caetano. O Reinaldo vem jogando melhor, o Caetano naquele lado direito do campo, por ele ser canhoto, ele tem muita dificuldade até mesmo de passar a bola. Isso é complicado, né? O cara joga com o pé contrário. O Goiás precisa urgentemente reforçar ali a zaga, colocar o próprio Danilo Barcelos para jogar na lateral esquerda e buscar um outro lateral direito. Inclusive a imprensa verde já garantiu, o Goiás estava em negociações com um brasileiro que jogou no futebol português, o nome ainda está em sigilo, mas o Maguinho ali eu não vejo também como uma boa opção para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele não defende tão bem, na hora que apoia às vezes aparece bem lá na frente, mas não é contínuo, né? Tem hora que vai dominar uma bola, ele erra, enfim. Acho que o Goiás precisa sim se reforçar nessa lateral direita, ou colocar o Dieguinho, que para mim seria a melhor escolha nesse momento, né? Já que não tem um outro nome já contratado, acho que o Dieguinho poderia ajudar bem mais o Goiás. Em relação ao meio de campo, gostei do Felipe Bastos demais desse duelo. Acho que o Elvis tem que sair do time titular, tá bom? Deixaria o meio de campo com 3 jogadores, 2 volantes centrais, tanto no caso do Felipe Bastos,
e o outro companheiro dele seria ali o Caio Vinícius, que está recuperando de lesão ainda. Caso o Caio Vinícius não volte, né, para o próximo compromisso diante do Iporá, eu colocaria, por exemplo, o Auremir, e lá na frente o camisa 10 seria o Elvis, o Luan, né, o Luan substituindo o Elvis. Nos lados do campo, abriria pelo lado esquerdo o Vinícius, no lado direito o Pedro Raul, e na frente o Nicolas. Acho que o Goiás desse jeito pode render muito mais, né? Tirando ali o Arthur, tirando também o Maguinho no meio de campo, dando aquela dinâmica, ou com o Dieguinho, caso o Maguinho permaneça na lateral direita, formando os dois volantes, né? Dieguinho e Felipe Bastos. Acho que o Goiás tem mais chances ali de criar mais jogadas, enfim, ter mais movimentação e na hora de defender ter também mais velocidade. Quero saber sua opinião a respeito dessa partida do Goiás, os pontos também que eu pontuei como positivos, como negativos, o que você acha, tá bom? Pode discordar de mim, pode concordar, enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião, o que o Goiás precisa principalmente, né, melhorar até o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que eu consegui passar aqui todos os pontos desse duelo decisivo. O Goiás coloca mais R$1.900.000 na sua conta. Na terceira fase da Copa do Brasil, o Goiás está aí no pote B, tá bom? Porque não faz parte dos 20 melhores ranqueados do ranking da CBF. Então o Goiás vai enfrentar aí possivelmente um dos times que podem vir da Copa Libertadores, ou até mesmo Botafogo, Remo, que foi campeão da Copa Verde, Bahia do Copa do Nordeste, enfim, os possíveis adversários do Goiás, né, que vai ser no sorteio ainda no dia 28 de março agora de 2022. Pode ser o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Santos, Fluminense e Corinthians, Fortaleza, Bahia, Ceará, América Mineiro, Atlético Goianiense, quem sabe um clássico goiano aí também na terceira fase, Botafogo, Bragantino, São Paulo e Cruzeiro. Se a gente olhar claramente, né, o pior seria ali os três, né, a Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, você tá doido, mas tem todos os adversários aqui eu vejo como muito difíceis, mas pelo menos são 2 jogos, né, ida e volta. Se fosse para escolher um, obviamente eu gostaria muito de ver um clássico aí, Atlético Goianiense e Goiás. Dos times grandões, né, o Santos não vem ali numa grande fase, o Cruzeiro vem jogando bem, mas obviamente está aí na segunda divisão, tem o América, tem o Ceará, tem o Bahia, pode ser jogos mais parelhos, assim como, por exemplo, o Botafogo, né? Então vamos ver o sorteio, enfim, garantia de mais um outro jogo importante no Goiás na temporada na Copa do Brasil. Nesse duelo contra o Criciúma foram 9.484 pagantes, uma renda aí de R$143.000 para os cofres esmeraldinos. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e também fazer o seu cadastro na BR4Bet. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!